Leonardo estava sozinho em sua fazenda no dia de seus 55 anos, quando viu uma figurinha pequena, caminhando pela estrada de terra batida. O que aconteceu depois ninguém esperava. Um gesto simples de uma senhora de 80 anos se transformou em algo que mudaria vidas para sempre. Essa história vai tocar seu coração. Inscreva-se no canal para mais histórias como esta e comente de qual cidade você está assistindo. Leonardo acordou naquela terça-feira de dezembro com um peso no peito que parecia maior que o próprio corpo. Eram 6:30 da manhã e o sol goiano já esquentava forte, fazendo as cigarras cantarem alto no quintal da fazenda. Ele ficou deitado na cama king size, olhando para o teto de madeira, contando as manchas de umidade que apareceram depois das últimas chuvas. Era aniversário dele. 55 anos. E pela primeira vez na vida estava completamente sozinho. Levantou devagar, arrastando os pés descalços pelo piso frio de cerâmica. A casa grande que antes fervilhava com a família toda reunida, agora ecoava apenas seus passos solitários. Passou pela sala onde o retrato da dupla Leandro e Leonardo ainda ocupava lugar de destaque na parede, ao lado de discos de ouro emoldurados que já não traziam mais alegria. Na cozinha, preparou café no coador de pano igual sua mãe fazia. O cheiro forte tomou conta do ambiente, mas não conseguiu afastar a melancolia que crescia no peito. Sentou na mesa comprida que já serviu jantar para 20 pessoas nas festas familiares. Agora só uma cadeira estava ocupada. As outras 16 permaneciam vazias, acumulando poeira e lembranças. Leonardo sempre teve um temperamento sensível demais para o meio artístico. Desde pequeno precisava se sentir amado e acolhido. Quando se sentia rejeitado, mergulhava numa tristeza profunda que durava semanas. Depois que os filhos cresceram e cada um seguiu seu rumo, a casa ficou grande demais para um homem sozinho. A ex-esposa se mudou para São Paulo. Os filhos casaram e construíram suas próprias famílias. Sobrou só ele e a solidão que doía na alma. Tomou o café amargo olhando pela janela. O gado procurava sombra debaixo das mangueiras para escapar do calor que já passava dos 30 graus. As galinhas cacarejavam no terreiro, bicando milho espalhado pelo chão vermelho. Tudo seguia normal na fazenda, menos ele. O telefone tocou 3 vezes antes das 8 horas. Eram pessoas da gravadora, empresários, alguns amigos de longa data mandando felicitações. Mas Leonardo não atendeu nenhuma ligação. Sabia que eram apenas formalidades. Palavras vazias de quem cumprimentava por obrigação, não por carinho verdadeiro. Caminhou até a varanda e sentou na cadeira de balanço que pertenceu ao pai. Dali observava a estrada de terra que levava à porteira principal. Poucos carros passavam, apenas caminhões carregados de soja se dirigindo aos armazéns da cooperativa. O movimento era mínimo naquela região rural de Goiânia. Leonardo se lembrou de outros aniversários. Quando completou 40 anos, a família organizou uma festa surpresa com mais de 200 convidados. Churrasco, música ao vivo, as crianças correndo pelo quintal, parentes vindos de longe só para abraçá-lo. Agora, aos 55, nenhuma visita receberia. O sentimento de abandono crescia a cada minuto. Ele, que sempre precisou de aprovação e carinho para se sentir completo, estava experimentando o vazio mais profundo da vida. Não era questão financeira. A fazenda estava quitada, tinha dinheiro guardado, não passava necessidade material. Mas a alma estava faminta de afeto humano. 9 horas da manhã, e o calor já castigava. Leonardo decidiu buscar refrigério na sombra da área coberta, onde guardava o trator John Deere verde, que comprou no ano passado. Mexeu em algumas ferramentas sem motivo específico, apenas para ocupar a mente e fugir dos pensamentos melancólicos. Foi quando ouviu passos na estrada. Alguém caminhava devagar com dificuldade. Leonardo ergueu a cabeça e viu uma figura pequena e curvada se aproximando. Uma senhora idosa, protegendo-se do sol com um chapéu de palha desbotado, carregava uma sacola de pano florido numa das mãos e se apoiava numa bengala improvisada com a outra. Conforme a mulher se aproximava da porteira, Leonardo sentiu algo familiar naquela silhueta. O jeito de andar, a postura curvada, mais determinada, o chapéu que conhecia de algum lugar. Levantou da cadeira de madeira onde estava sentado e caminhou em direção à estrada. Quando finalmente conseguiu ver o rosto da visitante, o coração dele disparou.
cabelos brancos presos com grampos simples, olhos pequenos mas brilhantes, sorriso banguela que escancarava a bondade de uma vida inteira dedicada ao cuidado de outras pessoas. Era Dona Carmelita, a babá que cuidou dele dos 4 aos 9 anos de idade, antes da família se mudar definitivamente para a capital. A mulher que cantava cantigas de ninar quando ele tinha pesadelos, que preparava mingau de fubá quando estava doente, que inventava brincadeiras para alegrar tardes chuvosas. Leonardo não a via há mais de 40 anos, mas reconheceu instantaneamente, como se o tempo não tivesse passado. O peito apertou de uma forma diferente, não mais de tristeza, mas de uma emoção que não conseguia nomear. Algo estava prestes a mudar naquele aniversário que começou como o mais triste de sua vida. Dona Carmelita chegou até a porteira da fazenda suando bastante debaixo do chapéu de palha. Leonardo correu ao encontro dela, ainda sem acreditar completamente no que seus olhos estavam vendo. A bengala improvisada era, na verdade, um cabo de vassoura cortado que ela encontrou pelo caminho para se apoiar durante a longa caminhada. "Meu menino Leonardo!" A voz dela saiu rouca de cansaço, mas carregada de alegria genuína. 42 anos sem te ver, e você continua com essa cara de sapeca que tinha quando era criança. Ele ficou parado por alguns segundos, tentando processar a cena surreal. Dona Carmelita, aos 80 anos, tinha feito uma viagem de Anápolis até a fazenda dele só para visitá-lo. Naquele momento exato, no seu aniversário, quando mais precisava de companhia humana. "Dona Carmelita, não acredito que é a senhora." Leonardo abriu os braços e a abraçou com cuidado, sentindo como ela ficou miúda e frágil. "Como soube que eu morava aqui? Como chegou até a fazenda?" Ela riu igual fazia quando ele era criança e inventava alguma travessura. "Menino, todo mundo na região sabe onde você mora. E internet hoje em dia mostra tudo, né? Acordei às 5 da madrugada em casa. Peguei o primeiro ônibus para Goiânia, depois outro até aqui perto. Caminhei o resto." Leonardo calculou mentalmente a distância. Eram mais de 100 quilômetros entre Anápolis e a fazenda. Ela tinha saído de madrugada, enfrentado 2 conduções e ainda caminhado pelo menos 3 quilômetros na estrada de terra debaixo do sol forte. Tudo isso aos 80 anos de idade. "Mas por que, Dona Carmelita? Por que veio até aqui?" Ela ajeitou o chapéu na cabeça e sorriu com aquela expressão maternal que ele lembrava perfeitamente da infância. "Porque hoje é seu aniversário, ué. Você acha que eu ia esquecer do menino que eu criei com mais carinho no mundo?" O impacto daquelas palavras atingiu Leonardo como um soco no estômago. Dona Carmelita se lembrava do aniversário dele depois de mais de 4 décadas sem contato, quando nem a própria família que ele ajudou a sustentar a vida toda se preocupou em visitá-lo nesse dia especial. "Vem aqui para a sombra, dona. A senhora está cansada demais." Ele segurou o braço dela com delicadeza e a conduziu até a varanda coberta. "Quer água? Suco? Alguma coisa para comer? Trouxe uma surpresinha para você," ela disse, balançando a sacola de pano florido. "Lembra do bolo de fubá que eu fazia quando você ficava doente? Acordei às 4 da madrugada para preparar um igualzinho. Espero que ainda goste." Leonardo sentou ao lado dela no banco de madeira da varanda. O choque emocional estava sendo grande demais. Primeiro a solidão profunda do aniversário esquecido. Agora a chegada inesperada da pessoa que representou o carinho mais puro de sua infância. "Dona Carmelita, a senhora não devia ter se incomodado. É longe demais. É perigoso viajar sozinha nessa idade." Ela o interrompeu com um gesto firme da mão. "Leonardo, escuta aqui o que eu vou falar. Você foi o menino mais doce que eu cuidei em 60 anos trabalhando como babá. Quando sua família se mudou de Anápolis e me dispensou, chorei uma semana inteira. Você era como um filho para mim." As palavras dela tocaram numa ferida que Leonardo nem sabia que existia. Durante toda a carreira artística, se acostumou com pessoas que se aproximavam dele por interesse, por status, por vantagens financeiras. Muito pouco amor genuíno e desinteressado. Dona Carmelita representava exatamente o oposto disso. "Eu acompanhei sua carreira pelo rádio todos esses anos," ela continuou, tirando um lenço do bolso para enxugar o suor do rosto. "Cantava junto com vocês nas músicas que passavam na difusora. Me orgulhava tanto quando falavam que você era de Goiás. Dizia para todo mundo aquele menino eu que criei.
Leonardo sentiu os olhos marejarem. A simplicidade daquelas palavras continha mais valor que todos os elogios da crítica especializada que recebeu durante décadas. Dona Carmelita se orgulhava dele não pelo sucesso financeiro ou pela fama, mas porque o tinha visto crescer desde pequeno. Como a senhora está de vida? Está bem de saúde? Onde mora? Ele precisava saber tudo sobre ela. Ah, meu filho, a vida não foi fácil, não. Nunca casei, não tive filhos próprios. Vivi cuidando dos filhos dos outros a vida toda. Hoje moro numa casinha simples em Anápolis. Vivo da aposentadoria, que é pouca, mas dá para o básico. Tenho uma vizinha boa que olha minhas coisas quando preciso sair. A realidade social de Dona Carmelita contrastava brutalmente com a fazenda luxuosa onde Leonardo morava sozinho. Ela, que dedicou a vida inteira ao cuidado de crianças, chegou à velhice sem recursos abundantes, enquanto ele, que teve sucesso na música, possuía mais bens materiais do que conseguia usar. E por que veio logo hoje, Dona Carmelita? Como soube que era meu aniversário? Ela riu e balançou a cabeça. Menino, mãe nunca esquece essas datas importantes, mesmo sendo mãe de coração. Você nasceu no dia 26 de dezembro de 1968, às 2h15 da tarde no Hospital Santa Casa de Goiânia. Eu estava lá quando sua mãe chegou da maternidade. A precisão daquelas informações impressionou Leonardo. Dona Carmelita guardava detalhes do dia em que ele nasceu com mais clareza que ele próprio. Isso demonstrava o nível de importância que ele tinha na vida dela, mesmo depois de tanto tempo separados. O calor aumentava conforme o sol subia no céu límpido do cerrado. Mas a presença de Dona Carmelita estava refrescando a alma de Leonardo de uma forma que ele não experimentava há anos. A sensação de se sentir verdadeiramente amado por alguém, sem segundas intenções. Ele não imaginava ainda o que aquela visita especial reservava para as próximas horas de seu aniversário. Dona Carmelita abriu a sacola de pano florido com cuidado, como se guardasse tesouros preciosos. Leonardo observava cada movimento dela, ainda tentando acreditar que não estava sonhando. O bolo de fubá saiu embrulhado num pano de prato bordado à mão, exalando o cheiro doce que despertou lembranças adormecidas há décadas. Lembra quando você tinha 7 anos e ficou com catapora? Ela riu enquanto desembrulhava o bolo. Não queria comer nada, só chorava. Aí eu fiz este mesmo bolo, e você comeu 3 pedaços seguidos. Sua mãe ficou brava porque disse que ia estragar seu apetite para o almoço. Leonardo sorriu pela primeira vez no dia. A memória voltou nitidamente. As manchinhas vermelhas pelo corpo todo, a coceira insuportável, o choro constante, e Dona Carmelita inventando receitas para animá-lo durante os dias de quarentena. A senhora se lembra de tudo mesmo. Ele balançou a cabeça impressionado. Eu nem me lembrava mais da catapora. Criança a gente nunca esquece, meu filho. Cada birra, cada sorrisinho, cada travessura fica gravado aqui. Ela apontou para o peito. Você era teimoso igual um burrinho, mas tinha um coração do tamanho do mundo. Dona Carmelita tirou da sacola um caderno velho de capa dura azul, com as bordas amareladas pelo tempo. As páginas faziam barulho de papel antigo quando ela folheava procurando algo específico. Leonardo ficou curioso observando aquele objeto misterioso. Sabe o que é isso aqui? Ela mostrou uma página coberta de anotações feitas à mão com letra caprichada. São as músicas que você inventava quando era pequeno. Eu anotava tudo porque achava engraçado demais. O impacto foi instantâneo. Leonardo não se lembrava de inventar músicas na infância. Sempre pensou que o interesse pela música tinha começado na adolescência. Mas ali estavam as evidências escritas de próprio punho por Dona Carmelita. Olha esta aqui. Música do pato que não sabia nadar. Ela riu e começou a ler. O pato foi na lagoa, mas esqueceu de flutuar, as pernas foram para o fundo, só a cabeça foi boiar. Era uma coisa boba, mas você cantava o dia inteiro. Leonardo gargalhou. A letra infantil era realmente hilária, mas o que mais o impressionava era descobrir que sua ligação com a música vinha desde muito pequeno. Dona Carmelita havia preservado registros que nem a própria família guardou. E esta, Canção da Galinha Maluca. Ela continuou folheando o caderno. A galinha do vizinho botou ovo no meu quintal, eu peguei para comer, ela veio me bicar igual. Por isso agora eu sei, galinha não é legal.
Ela cantou com a voz trêmula, mas ainda afinada. As gargalhadas de Leonardo ecoaram pela fazenda vazia. Fazia meses que ele não ria daquela forma genuína, do fundo da barriga. As composições infantis eram bobas, mas carregavam uma espontaneidade que ele perdeu na vida adulta quando a música virou trabalho e responsabilidade. Quantas músicas eu inventei? Ele quis saber. Neste caderno tem 43, mas você inventava uma nova toda semana, às vezes 2 no mesmo dia quando estava animado. Dona Carmelita virou mais algumas páginas. Ah, esta aqui era minha favorita. Canção para minha Carmelita. O nome da música fez o coração de Leonardo acelerar. Eu fiz uma música para a senhora? Claro que fez. Você tinha 8 anos. Eu estava triste porque minha irmã tinha morrido. Aí você veio me consolar cantando esta música que inventou na hora. Ela limpou uma lágrima que escapou. Nunca esqueci. Quer que eu cante? Leonardo fez que sim com a cabeça, emocionado demais para falar. Dona Carmelita respirou fundo e começou a cantar com a voz delicada. Dona Carmelita, não fica chorando que eu vou cantar para você parar de estar tristonha. Sua irmã foi morar com Jesus lá no céu, mas você fica aqui comigo, fazendo mingau de aveia. Dona Carmelita, você é muito legal. Cuida de mim igual minha mãe quando ela sai para trabalhar. As lágrimas desceram livres pelo rosto de Leonardo. Ele não se lembrava de ter composto aquela música, mas as palavras infantis continham uma pureza e um carinho que tocaram sua alma adulta ferida pela solidão. Meu menino, não chora. Dona Carmelita pegou a mão dele e apertou com carinho. Você sempre foi assim, sensível igual uma florzinha. Chorava quando via formiga morta no quintal. É que eu não esperava isso, Dona Carmelita. Acordei hoje pensando que ninguém se lembrava de mim, que estava completamente sozinho no mundo. Aí a senhora aparece com essas memórias todas. Ela balançou a cabeça com sabedoria de quem viveu 8 décadas. Leonardo pode esquecer de muita coisa na vida, mas não esquece de quem a gente ama de verdade. Você foi o menino mais especial que eu cuidei. Acompanhei sua carreira toda de longe, cantando junto com suas músicas no rádio. O calor do meio-dia obrigou os dois a se refugiarem dentro da casa. Leonardo mostrou os cômodos principais para Dona Carmelita, que admirava os móveis finos e a decoração caprichada. Mas seus comentários eram simples e diretos, sem a inveja ou interesse material que ele estava acostumado a ver em visitantes. Que casa bonita, meu filho. Você deu certo na vida mesmo. Ela tocou com cuidado no piano de cauda da sala. Lembra quando você chorava querendo tocar piano e sua mãe dizia que não tinha dinheiro para comprar? Mais uma memória ressurgiu. Leonardo se lembrava vagamente de implorar por aulas de piano na infância. A família tinha condições financeiras limitadas na época. O piano da sala representava a realização de um sonho de criança que ele havia esquecido completamente. A cozinha foi onde Dona Carmelita se sentiu mais à vontade. Ela observou os eletrodomésticos modernos com curiosidade, mas logo se dirigiu ao fogão tradicional. Vou fazer um almoço gostoso para comemorar seu aniversário. Que é que você tem na despensa? Leonardo tentou protestar, dizendo que não precisava, mas Dona Carmelita já estava explorando os armários com a autoridade de quem comandou muitas cozinhas ao longo da vida. Em poucos minutos, ela havia selecionado ingredientes para preparar galinhada com pequi, o prato típico goiano que era favorito dele na infância. Enquanto ela trabalhava no almoço, cantarolando baixinho as músicas que ele inventava quando criança, Leonardo percebeu que algo fundamental estava mudando dentro dele. A presença de Dona Carmelita estava despertando partes de sua personalidade que ficaram adormecidas por décadas. A descoberta de que sua ligação com a música começou muito antes do que imaginava chegaria em breve, trazendo revelações ainda mais surpreendentes. O cheiro da galinhada com pequi tomou conta da cozinha, enquanto Dona Carmelita mexia o refogado com uma colher de pau velha que encontrou na gaveta. Leonardo ficou sentado na mesa, observando ela comandar aquele ambiente como se nunca tivesse saído dali. Os gestos eram os mesmos de 40 anos atrás. Testava o tempero levantando a colher, assoprava antes de experimentar, franzia a testa quando precisava ajustar o sal. Meu filho, me conta uma coisa. Ela falou sem tirar os olhos da panela. Por que você está tão tristinho assim?
Homem do seu sucesso com essa fazenda bonita, devia estar feliz da vida. A pergunta pegou Leonardo desprevenido. Ele passou a mão no cabelo já grisalho e suspirou fundo. Como explicar para uma senhora de 80 anos que sucesso financeiro não preenche o vazio da alma? Como dizer que fama e dinheiro não substituem o carinho humano? É complicado, dona Carmelita. As pessoas acham que quem tem dinheiro não pode ficar triste, mas a verdade é que eu me sinto sozinho há muito tempo. Os filhos cresceram, cada um seguiu sua vida. A ex-esposa mora longe. Os amigos só aparecem quando precisam de alguma coisa. Ela parou de mexer o refogado e se virou para olhá-lo diretamente. Leonardo, escuta aqui o que eu vou falar. Você sempre foi um menino que precisava de muito carinho. Chorava quando ficava sozinho no quarto. Dormia agarrado comigo quando tinha pesadelo. Não mudou nada até hoje. As palavras dela acertaram em cheio. Leonardo sempre soube que tinha uma necessidade exagerada de afeto, mas ouvi-lo de alguém que o conheceu criança trouxe uma clareza dolorosa. Sua personalidade básica continuava a mesma depois de décadas. A diferença é que quando você era pequeno, tinha sempre alguém por perto para dar colo. Agora, você se isolou nesta fazenda grande e fica remoendo tristeza sozinho. Dona Carmelita voltou a mexer o tempero. Isso não é vida para ninguém, meu filho. Leonardo se levantou e caminhou até a janela da cozinha. Lá fora, o gado se abrigava embaixo das árvores para escapar do sol do meio-dia. As galinhas ciscavam na terra procurando minhocas. A vida seguia seu ciclo natural enquanto ele se consumia em melancolia. Mas o que eu posso fazer, dona Carmelita? Não dá para obrigar as pessoas a gostarem da gente. Os filhos têm suas próprias famílias agora. É natural eles se afastarem. Natural é, mas você também não pode ficar esperando que a felicidade chegue sozinha na sua porta. Ela despejou água fervente no arroz e cobriu a panela. Tem que ir atrás, meu menino. Tem que construir novas amizades. Encontrar pessoas que gostem de você pelo que você é. O problema era exatamente esse. Leonardo não sabia mais quem ele era sem a fama e o dinheiro. Durante décadas, sua identidade se confundiu com o sucesso da dupla sertaneja. Depois que o irmão morreu e a carreira solo não deslanchou igual, ficou perdido sobre sua própria essência. Sabe o que eu descobri na vida? Dona Carmelita continuou enquanto temperava a galinha. Felicidade não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Se você não está bem consigo mesmo, não consegue ser feliz nem rodeado de gente. Era uma filosofia simples, mas profunda. Leonardo percebeu que há anos vinha colocando a responsabilidade de sua felicidade nos outros. Esperava que filhos, amigos ou companheiras preenchessem o vazio que ele mesmo criou dentro de si. Quando eu era nova, trabalhei em uma casa onde a patroa tinha tudo. Dona Carmelita baixou o fogo e se encostou no balcão. Dinheiro, joias, roupas bonitas, marido rico. Mas vivia reclamando, gritando com os empregados, chorando por qualquer bobagem. Sabe por quê? Porque estava vazia por dentro. A comparação incomodou Leonardo. Ele não queria admitir que talvez fosse semelhante àquela patroa rica, mas infeliz. Mas a descrição soava familiar demais. Agora eu, que nunca tive muito, sempre fui alegre. Ela sorriu enquanto ajeitava os cabelos brancos. Porque encontrei prazer nas coisas simples. No sorriso das crianças que cuidava, no cheiro da comida ficando pronta, numa conversa gostosa na sombra do alpendre. Leonardo voltou a se sentar à mesa. As palavras de Dona Carmelita mexeram com convicções que ele carregava há anos. Talvez o problema não fosse a solidão em si, mas sua incapacidade de encontrar alegria nas coisas cotidianas que tinha ao redor. Lembra quando você era pequeno e ficava horas brincando com qualquer coisinha? Ela perguntou, while mexia a farofa. Um graveto virava cavalinho, uma pedra virava carrinho, uma folha virava barquinho. Você inventava diversão do nada. A lembrança veio nítida. Leonardo se recordou de tardes inteiras brincando sozinho no quintal da casa antiga, usando apenas a imaginação para se divertir. Quando perdeu essa capacidade de encontrar alegria nas coisas simples, depois que você ficou famoso, complicou tudo. Dona Carmelita colocou o feijão para esquentar. Aí pronto, só conseguia ser feliz quando tinha palco, plateia, aplauso.
Esqueceu que a felicidade verdadeira estava ali dentro desde pequeno. A análise dela era cirúrgica. Leonardo realmente se viciou em aprovação externa. Shows, entrevistas, fãs gritando seu nome. Quando isso diminuiu depois da morte do irmão, ele perdeu a principal fonte de prazer que conhecia. E outra coisa, meu filho. Dona Carmelita apontou a colher na direção dele. Você sempre foi generoso demais. Dava tudo para todo mundo, não guardava nada para si. Isso cansa qualquer um. Era verdade. Leonardo sustentou parentes distantes, emprestou dinheiro que nunca foi devolvido, pagou estudos para filhos de amigos, bancou festas para pessoas que depois sumiram de sua vida. Sua generosidade excessiva atraía aproveitadores. Ser bom é bonito, mas tem que ter limite. Ela mexeu o feijão com força. Senão, todo mundo vem sugar sua energia e depois vai embora. Sobra só você, vazio e cansado. O almoço estava quase pronto. O cheiro da galinhada com pequi despertou o apetite que Leonardo perdeu há dias. Fazia tempo que não sentia vontade real de comer. A presença de Dona Carmelita estava reativando sensações que ele esqueceu de ter. Dona Carmelita, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, meu filho. Pergunta à vontade. Por que a senhora nunca se casou? Nunca quis ter filhos próprios? Ela parou de mexer a comida e ficou alguns segundos em silêncio. Sabe que é engraçado você perguntar isso? Eu ia casar quando tinha 22 anos. Noivo bonito, trabalhador, me amava de verdade. Mas aí apareceu uma proposta para cuidar de trigêmeos em Brasília. Pagava 3 vezes mais que qualquer emprego daqui. Leonardo prestava atenção total na história. Escolhi o trabalho. Achei que depois podia casar, ter filhos, sei lá. Mas foram passando os anos, as oportunidades, e quando percebi, estava velha demais para constituir família. Ela suspirou. Às vezes me arrependo. Outras vezes acho que foi melhor assim. E não se sente solitária? Sinto sim, principalmente de noite. Mas aprendi que solidão e estar sozinha são coisas diferentes. Posso estar sozinha e me sentir em paz. Ou posso estar rodeada de gente e me sentir solitária do mesmo jeito. A diferenciação que ela fez tocou fundo em Leonardo. Ele vivia rodeado de empregados da fazenda, vizinhos, pessoas que iam visitá-lo por interesse. Mas se sentia profundamente solitário em meio a toda essa convivência superficial. O momento decisivo se aproximava quando ela serviria o almoço especial que preparou com tanto carinho. Dona Carmelita serviu a galinhada com pequi em pratos de porcelana que Leonardo guardava para ocasiões especiais. O aroma do tempero caseiro misturado com o pequi típico do Cerrado encheu a sala de jantar. Ela insistiu que ele se sentasse na cabeceira da mesa enquanto ela ocupava a cadeira ao lado, igual fazia quando ele era criança e precisava de supervisão para comer direito. Experimenta aí para ver se ficou igual você gostava. Ela observava ansiosa enquanto Leonardo dava a primeira garfada. O sabor explodiu na boca dele como uma memória líquida. Era exatamente o gosto da infância, quando comida era feita com afeto e não apenas para matar a fome. Está perfeito, Dona Carmelita. Igualzinho ao que a senhora fazia quando eu era pequeno. Ele mastigou devagar, saboreando cada pedaço. Fazia tempo que eu não comia com vontade assim. Ela sorriu satisfeita e começou a comer também. Durante alguns minutos, ficaram em silêncio, apenas aproveitando a refeição. O calor lá fora contrastava com o frescor da sala, com o ar-condicionado ligado. As cigarras cantavam alto, anunciando que o sol estava no auge. Leonardo, posso te contar uma coisa que nunca falei para ninguém? Dona Carmelita pousou o garfo e o olhou seriamente. Claro que pode, dona. Fala à vontade. Eu nunca contei isso nem para sua mãe, mas você não era igual às outras crianças que eu cuidei. Ela respirou fundo antes de continuar. Tinha alguma coisa especial em você. Uma sensibilidade diferente, uma inteligência que chamava a atenção. Leonardo parou de comer para prestar atenção total no que ela estava falando. Dona Carmelita parecia estar revelando algo que guardou durante décadas. Todas as crianças inventam brincadeiras, né? Mas você criava histórias completas, com começo, meio e fim. E aquelas músicas... Meu Deus do céu! Aquelas músicas não saíam da minha cabeça. Eu cantava trabalhando na casa de outras famílias. Ela se levantou e foi buscar o caderno velho que tinha deixado em cima da pia da cozinha.
Voltou folheando as páginas até encontrar o que procurava. Olha esta música que você fez quando tinha 6 anos. Canção do menino que queria voar. Ela leu com cuidado. Se eu tivesse asas igual passarinho, voava longe daqui. Subia nas nuvens para ver lá de cima se minha família está feliz. Quando descesse, trazia presente do céu. Uma estrela para mamãe, um raio de sol para papai e para Carmelita, uma música nova todo dia. Leonardo sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. A letra infantil carregava uma profundidade emocional que o impressionava. Como uma criança de 6 anos conseguiu expressar sentimentos tão complexos através de versos simples? E sabe o que mais me chamava a atenção? Dona Carmelita virou mais algumas páginas. Você sempre colocava alguma coisa sobre família nas músicas, como se já soubesse que um dia ia sentir falta disso. A observação dela acertou como uma flecha. Leonardo percebeu que desde pequeno tinha uma necessidade profunda de conexão familiar. As músicas infantis revelavam uma preocupação precoce com o bem-estar das pessoas que amava. Tem esta aqui que me arrepia até hoje. Música da Saudade Pequena. Dona Carmelita começou a ler emocionada. Quando eu fico longe de casa, bate uma coisa ruim no peito. É como se um bichinho estivesse mordendo por dentro, mas sem fazer sangue. Aí eu fecho os olhos e penso nas pessoas que me amam de verdade. Aí o bichinho vai embora devagarinho. As palavras escritas por ele aos 7 anos de idade descreviam perfeitamente o que Leonardo sentia aos 55. A sensação física da saudade, a forma como ela corrói por dentro, a necessidade de se lembrar do amor recebido para amenizar a dor. Meu Deus, Dona Carmelita, eu escrevia isso mesmo quando era criança? Ele não conseguia acreditar na profundidade daquelas composições infantis. Escrevia sim, meu filho, e eu anotava tudo porque sabia que um dia ia ser importante. Ela fechou o caderno e o abraçou contra o peito. Quando soube que você tinha virado cantor famoso, pensei, eu sabia que aquele menino especial ia dar certo na música. Leonardo empurrou o prato para o lado, sem conseguir continuar comendo. A revelação estava sendo pesada demais. Descobrir que sua essência artística existia desde tão pequeno mudava completamente a percepção que tinha sobre si mesmo. Dona Carmelita, por que a senhora guardou esse caderno todos esses anos? Por que não jogou fora quando eu cresci? Ela sorriu com aquela sabedoria de quem viveu muito e viu muita coisa. Porque quando a gente ama alguém de verdade, guarda tudo que essa pessoa deixou de bom no mundo. Suas músicas de criança eram a coisa mais pura que eu já tinha visto. Leonardo se levantou da mesa e caminhou até a janela. Lá fora, a paisagem do cerrado se estendia até onde a vista alcançava. Peques maduros caíam das árvores com o vento quente. A vida seguia seu ritmo natural, enquanto ele processava descobertas sobre sua própria natureza. Sabe o que mais me impressionava? Dona Carmelita se aproximou dele na janela. Você nunca cantava para aparecer ou chamar atenção. Cantava quando estava triste para melhorar, cantava quando estava alegre para comemorar, cantava para consolar outras pessoas. A música sempre foi sua forma de conversar com o mundo. Era exatamente isso que Leonardo perdeu ao longo dos anos. Na infância, a música era comunicação pura. Durante a carreira profissional, virou produto comercial. Depois que o irmão morreu e os shows diminuíram, ele esqueceu completamente da função original que a música tinha em sua vida. Dona Carmelita, posso fazer mais uma pergunta? Pode sim, meu filho. Por que a senhora veio hoje? A verdade mesmo. Não pode ser só coincidência aparecer no meu aniversário quando eu estava tão triste. Ela ficou alguns segundos em silêncio, olhando para a paisagem lá fora. Quando se virou para responder, os olhos dela estavam marejados. Vou contar a verdade, Leonardo. Nas últimas 3 semanas, eu sonhei com você 3 vezes. Sonhos iguais, todas as vezes. Via você chorando sozinho numa casa grande, chamando por alguém que não vinha. Acordava aflita, com o coração disparado. A revelação deixou Leonardo sem palavras. Dona Carmelita tinha sonhos com ele, sem que houvesse nenhum contato entre os dois há décadas. Como explicar isso de forma racional? No último sonho, você estava sentado numa varanda igual esta aqui, olhando para o nada. E eu ouvia sua voz de criança cantando aquela música. Dona Carmelita não fica chorando. Acordei e pensei, preciso ir lá ver como ele está.
Leonardo sentiu um nó na garganta. A intuição materna de Dona Carmelita havia captado sua angústia, mesmo à distância. Ela veio guiada por uma preocupação genuína que transcendia explicações lógicas. Por isso peguei os ônibus hoje cedo. Não conseguia ficar em casa sabendo que você estava precisando de companhia. Ela limpou uma lágrima que escorreu. Mãe sente quando os filhos estão sofrendo, mesmo sendo filhos de coração. A definição dela sobre sua relação tocou no ponto exato da carência de Leonardo. Dona Carmelita o amava como mãe, sem expectativas, sem cobranças, sem segundas intenções. Era o amor incondicional que ele buscava há anos nos lugares errados. E não me arrependo nem um pouco de ter vindo. Ela voltou a sorrir. Ver você rir hoje pela primeira vez, comer com vontade, relembrar as músicas, isso vale toda a viagem que eu fiz. O impacto emocional daquela declaração fez Leonardo compreender algo fundamental sobre si mesmo. Ele não precisava de multidões para se sentir amado. Precisava apenas de algumas pessoas que o conhecessem verdadeiramente e se preocupassem com seu bem-estar. Uma surpresa ainda maior estava por vir nas próximas horas daquele aniversário transformador. A tarde estava no auge quando Dona Carmelita sugeriu que eles descansassem na varanda para escapar do calor. Leonardo trouxe 2 cadeiras de balanço para a sombra do alpendre e ligou o ventilador de teto que espantava as moscas e refrescava o ambiente. O gado continuava se abrigando debaixo das árvores, enquanto as galinhas procuravam cantinhos frescos para cochilar. Sabe o que eu sinto mais falta na vida? Dona Carmelita se acomodou na cadeira e começou a balançar devagar. De cozinhar para alguém que goste de verdade. Hoje, fazendo seu almoço, me lembrei de como é bom preparar comida com carinho para quem a gente ama. Leonardo percebeu que a solidão de Dona Carmelita era diferente da dele, mas igualmente profunda. Ela que passou a vida inteira cuidando de outras pessoas, agora vivia isolada em Anápolis, sem ninguém para receber seus cuidados. A senhora não tem nenhum parente próximo? Nenhum amigo especial? Ele quis saber mais sobre a vida atual dela. Ah, meu filho, a essa altura da vida os amigos vão morrendo ou ficando doentes. Tenho uma vizinha boa que me ajuda quando preciso, mas não é a mesma coisa que ter família. Ela suspirou, olhando para o horizonte. Às vezes fico dias inteiros sem conversar com ninguém, além do pessoal do mercado. A realidade solitária de Dona Carmelita contrastava com toda a abundância material que cercava Leonardo na fazenda. Ela, que dedicou 60 anos da vida ao cuidado de crianças, chegou à velhice sem ter quem cuidasse dela com o mesmo carinho. E financeiramente, como a senhora está? Leonardo fez a pergunta com delicadeza, temendo que ela se sentisse constrangida. A aposentadoria é pouquinha, mas dá para o básico. Não passo necessidade. A casinha é própria, comprei quando ainda trabalhava. Só fico preocupada quando fico doente, porque não tenho ninguém para me socorrer. A preocupação legítima dela mexeu profundamente com Leonardo. Dona Carmelita representava milhões de idosos brasileiros que chegaram à terceira idade sem apoio familiar consistente. E no caso dela, que havia se doado tanto para outras famílias. Dona Carmelita, posso propor uma coisa para a senhora? Leonardo parou de balançar na cadeira e se virou para olhá-la diretamente. Pode sim, meu filho. Fala aí. Que tal se a senhora viesse morar aqui na fazenda? Tem um quarto de empregada muito bom, com banheiro próprio, entrada separada. A senhora poderia ficar responsável pela cozinha, fazer as compras do mês, organizar a casa. Eu pagaria um salário justo e a senhora teria segurança, companhia, plano de saúde. Dona Carmelita ficou alguns segundos em silêncio, processando a proposta. Leonardo continuou explicando. Não é favor nem caridade, é necessidade mesmo. Eu estou precisando de alguém para organizar melhor esta casa. Os empregados que vêm só durante o dia fazem o básico, mas não têm o carinho de uma dona de casa de verdade. Ela balançou a cabeça pensativa. Leonardo, é muito generoso da sua parte, mas eu não quero ser peso para ninguém. Já estou velha demais para começar trabalho novo. Dona Carmelita, escuta aqui. Ele segurou a mão dela com carinho. A senhora não seria peso coisa nenhuma. Seria a solução para a minha solidão e eu seria a solução para a sua. Gente idosa precisa de companhia, de sentir que ainda é útil. A argumentação dele fazia sentido.
Dona Carmelita havia demonstrado durante o dia todo como se sentia realizada cuidando dele. E Leonardo experimentou pela primeira vez em meses a sensação de se sentir verdadeiramente acolhido. E outra coisa, ele continuou. A senhora me conhece desde criança. Sabe quem eu sou por dentro, não só o que aparento por fora. Isso vale mais que qualquer currículo profissional. Era verdade. Dona Carmelita era provavelmente a única pessoa viva que o conhecia antes da fama, antes do dinheiro, antes de todas as máscaras sociais que ele aprendeu a usar. Com ela, Leonardo podia ser apenas ele mesmo. E se der errado, se a gente não se acostumar, ela demonstrava preocupação prática. Aí fazemos um acordo. Qualquer um dos dois pode desistir quando quiser sem constrangimento, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Leonardo sorriu. Hoje foi o melhor dia que eu tive em meses. Com a senhora aqui, a casa ficou com vida novamente. Dona Carmelita olhou ao redor, observando a estrutura da fazenda. Casa confortável, ambiente amplo, tranquilidade do interior, segurança financeira. Tudo que uma pessoa de 80 anos poderia desejar para viver com dignidade. Tem uma coisa que me preocupa, ela disse depois de refletir um pouco. O que é? E se as pessoas pensarem que eu vim me aproveitar de você? Que estou aqui por interesse no seu dinheiro? Leonardo riu. A preocupação dela provava exatamente o contrário do que temia. Pessoas interesseiras não se preocupam com a opinião alheia sobre suas intenções. Dona Carmelita, quem pensar isso não me conhece. Eu sei distinguir quem se aproxima por interesse e quem se aproxima por amor. A senhora veio aqui porque se preocupou comigo, não porque queria alguma coisa em troca. Ele se levantou e caminhou até a beira da varanda, observando as nuvens que começavam a se formar no céu. A chuva de final de tarde era comum nesta época do ano no Cerrado. E tem mais uma coisa, Dona Carmelita. Eu preciso reaprender a ser feliz com as coisas simples da vida. A senhora me ensinou isso quando eu era criança e pode me ensinar de novo agora. A argumentação final convenceu ela. Dona Carmelita se levantou da cadeira e se aproximou de Leonardo. Está bem, meu filho. Vou aceitar sua proposta, mas com uma condição. Se eu virar um estorvo ou se você se cansar da minha presença, me fala sem dó. Não quero ser problema na vida de ninguém. Leonardo a abraçou com força, sentindo uma alegria genuína que não experimentava há tempos. A senhora nunca vai ser problema, Dona Carmelita. Vai ser a solução. A decisão estava tomada. Em apenas um dia, a vida de ambos mudaria completamente. Leonardo teria novamente alguém que se preocupava com ele de verdade. Dona Carmelita teria segurança e propósito nos anos finais da vida. Quando a senhora pode vir definitivamente? Ele quis saber. Preciso arrumar as coisas em Anápolis, avisar a vizinha, resolver algumas pendências. Em uma semana estou de volta. Perfeito. Eu vou preparar o quarto, comprar as coisas que a senhora precisar, arrumar tudo direitinho. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, refrescando o ar quente da tarde. O cheiro de terra molhada subiu do chão ressecado, enquanto Leonardo e Dona Carmelita observavam a transformação da paisagem. Parece até que a natureza está comemorando nossa decisão. Ela riu olhando para o céu cinzento. A chuva aumentou de intensidade, obrigando-os a se refugiar mais para dentro da varanda. O barulho das gotas no telhado de zinco criava uma sinfonia natural, que completava a sensação de paz daquele momento especial. Tudo mudaria nos próximos minutos, quando Leonardo descobriria algo sobre Dona Carmelita que o surpreenderia ainda mais. A chuva de verão caía com força no telhado de zinco, enquanto Leonardo e Dona Carmelita permaneciam na varanda observando a transformação da paisagem. O cheiro de terra molhada misturado com o perfume das flores de peque criava uma atmosfera única do cerrado goiano. As galinhas corriam procurando abrigo e o gado ficava parado debaixo das árvores, parecendo aproveitar o frescor que a chuva trouxe. Leonardo, antes de fecharmos nosso acordo, preciso te contar uma coisa que guardei durante todos esses anos. Dona Carmelita se acomodou melhor na cadeira de balanço e ficou observando as gotas que respingavam no chão da varanda. Pode falar, Dona Carmelita. Entre nós não precisa ter segredo. Ela respirou fundo e começou a falar com a voz mais baixa que o normal. Quando sua família me dispensou lá em Anápolis, eu fiquei arrasada. Não era só perder o emprego, era perder você.
Você era como o filho que eu nunca pude ter. Leonardo parou de balançar na cadeira para dar atenção total ao que ela estava contando. Percebia que era algo importante pelo tom sério que ela assumiu. Sua mãe me pagou 2 meses adiantados na rescisão. Dinheiro bom para a época. Eu podia ter usado para me mudar para uma casa melhor ou comprar móveis novos. Dona Carmelita mexia nervosa com o pano da sacola. Mas decidi fazer uma coisa diferente. O que foi? Abri uma poupança no Banco do Brasil com esse dinheiro todo. Coloquei no seu nome pensando que um dia, quando você crescesse, podia precisar para estudar ou começar alguma coisa na vida. Leonardo ficou sem palavras. Dona Carmelita havia guardado o dinheiro da rescisão do trabalho para ele. Uma criança que nem sabia que ela existiria décadas depois. Durante 40 anos, todo mês, eu depositava R$ 5 nesta conta. Às vezes, eram R$ 10, quando sobrava um pouco mais da aposentadoria. Nunca mexi nem um centavo. Ela tirou um papel amassado do bolso da saia. Está tudo aqui, olha. Eram extratos bancários antigos, alguns amarelados pelo tempo, outros mais recentes. Leonardo pegou os papéis com as mãos tremendo e viu que realmente existia uma conta poupança no nome dele que ele desconhecia completamente. Meu Deus, Dona Carmelita, quanto tem nesta conta? Da última vez que consultei, tinha R$ 17.340. Não é muito para quem tem fazenda, mas para mim representou muito sacrifício. Ela sorriu timidamente. Muitas vezes fiquei apertada no final do mês, mas sempre separava pelo menos R$ 5 para depositar para você. O impacto emocional foi devastador. Durante 40 anos, Dona Carmelita havia feito um sacrifício financeiro mensal, pensando no bem-estar futuro dele. Enquanto ele ganhava milhões com a carreira artística, ela guardava R$ 5 por mês da aposentadoria miserável. Dona Carmelita, por que nunca me procurou antes para me dar isso? Porque tinha vergonha. Você virou famoso, rico, bem-sucedido. Ia achar bobagem minha essa quantia pequena. Ela enxugou uma lágrima que começou a formar. Mas sempre pensei, se um dia ele precisar de mim, eu tenho pelo menos isso para mostrar que nunca esqueci dele. Leonardo levantou da cadeira e abraçou Dona Carmelita com força, chorando sem conseguir parar. O gesto dela representava o amor mais puro que ele havia conhecido na vida. Amor que se manifestava através de ações concretas mantidas durante décadas sem expectativa de retorno. A senhora é a pessoa mais especial que eu já conheci na minha vida, ele falou entre lágrimas. Esse dinheiro vale mais que todos os meus bens materiais, porque foi guardado com amor verdadeiro. A chuva diminuiu a intensidade e o sol começou a aparecer entre as nuvens, criando um arco-íris tímido no horizonte. Leonardo interpretou como um sinal de que coisas boas estavam chegando em sua vida, depois do período sombrio que atravessou. Sabe o que vamos fazer agora? Ele limpou o rosto e sorriu para Dona Carmelita. Vamos comemorar meu aniversário direito. Com um bolo de fubá, vela, parabéns cantado e tudo. Você quer mesmo fazer festa? Quero sim. Pela primeira vez em anos tenho motivo real para comemorar. Ganhei de presente a pessoa mais querida da minha infância de volta na minha vida. Leonardo foi até a cozinha buscar o bolo de fubá que Dona Carmelita havia preparado de madrugada. O formato não era perfeito como os bolos de confeitaria, mas o cheiro caseiro que exalava valia mais que qualquer doce sofisticado. Ela encontrou uma vela comum na gaveta dos utensílios e a espetou no meio do bolo. Leonardo acendeu com fósforo e os dois cantaram parabéns desafinados, rindo da própria falta de jeito vocal. Quando chegou a hora de soprar a vela e fazer o pedido, Leonardo fechou os olhos e desejou a mesma coisa que desejava quando criança. Ter sempre pessoas que o amassem de verdade por perto. Que é que você pediu? Dona Carmelita cortou um pedaço generoso do bolo e serviu no prato de porcelana. Não posso contar senão não realiza. Mas posso adiantar que já começou a se realizar hoje. Comeram o bolo na varanda, observando a paisagem que mudava de cor conforme as nuvens se movimentavam no céu. O açúcar do doce, misturado com o fubá, despertou memórias afetivas que Leonardo pensava ter perdido para sempre. Dona Carmelita, posso fazer um pedido especial? Claro, meu filho, fala aí. Queria que a senhora cantasse alguma daquelas músicas que eu inventava quando era criança. Faz tanto tempo que não ouço. Ela folheou o caderno procurando uma música mais alegre,
Achou a canção da galinha maluca que havia lido mais cedo e começou a cantar com a voz trêmula, mas carregada de carinho. Leonardo acompanhou, tentando lembrar da melodia que criou aos 7 anos. Aos poucos, a letra voltou à memória e ele cantou junto, rindo das rimas bobas que inventou na infância. Era libertador redescobrir a música como diversão pura, sem pressão comercial ou profissional. "Agora canta a que você fez para mim quando eu estava triste", pediu Dona Carmelita. A canção para minha Carmelita saiu naturalmente da garganta de Leonardo, como se tivesse cantado ontem. Cada verso infantil carregava uma sinceridade que suas composições profissionais nunca alcançaram. Quando terminou, ambos estavam chorando emocionados. "Sabe o que mais me emociona nisso tudo?" Leonardo segurou as mãos dela. "É descobrir que o amor verdadeiro resiste ao tempo, à distância, às mudanças da vida. A senhora me ama hoje exatamente igual me amava quando eu tinha 8 anos. É verdade, meu filho. Mãe de coração ama para sempre. Não importa se o filho vira rico, pobre, famoso ou desconhecido, o amor continua igual." A definição dela sobre amor incondicional tocou no centro da carência que Leonardo carregava há anos. Ele havia passado a vida inteira buscando nos lugares errados o que sempre esteve guardado no coração de Dona Carmelita. O final da tarde se aproximava, e com ele chegaria o momento mais emocionante de todo aquele dia inesquecível. O sol começou a se pôr no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho, quando Leonardo sugeriu que eles caminhassem um pouco pela fazenda para Dona Carmelita conhecer o lugar que seria sua nova casa. A chuva havia refrescado o ambiente e deixado o ar mais puro para respirar. Os pássaros voltaram a cantar nos galhos das árvores, enquanto o gado se espalhava novamente pelo pasto verdejante. "Que lugar bonito, meu filho!" Dona Carmelita observava impressionada a imensidão da propriedade. "Parece até um pedaço do paraíso aqui no meio do cerrado." Leonardo mostrou a horta que mantinha atrás da casa principal, com verduras e temperos frescos que os empregados cuidavam durante a semana. Dona Carmelita examinou as plantas com conhecimento de quem sempre mexeu com agricultura de subsistência. "Esta horta pode render muito mais com os cuidados certos." Ela apontou espaços vazios entre as fileiras. "Dá para plantar quiabo, jiló, maxixe, essas coisas gostosas que combinam com a comida goiana." Caminharam até o pequeno açude que Leonardo havia construído para a dessedentação do gado. A água refletia as cores do pôr do sol, enquanto algumas garças brancas pescavam na beira. Dona Carmelita sentou numa pedra lisa e ficou admirando a tranquilidade do lugar. "Leonardo, posso te perguntar uma coisa pessoal?" "Pode sim, dona. Pergunta à vontade." "Você se arrepende de alguma coisa na sua vida?" A pergunta pegou ele desprevenido pela profundidade. Leonardo pensou alguns segundos antes de responder, observando os últimos raios de sol desaparecendo atrás das montanhas. "Me arrependo de ter perdido tanto tempo procurando felicidade em lugares errados." Ele sentou numa pedra ao lado dela. "Gastei anos correndo atrás de sucesso, dinheiro, reconhecimento, achando que isso ia me completar. E no final, descobri que o que eu mais precisava sempre esteve bem simples." "O que é?" "Pessoas que se importem comigo de verdade. Como a senhora, que guardou R$ 5 por mês durante 40 anos só por amor." Leonardo pegou um graveto e ficou mexendo na terra úmida. "Se eu tivesse valorizado mais as pessoas certas no passado, talvez não tivesse chegado nessa solidão profunda." Dona Carmelita concordou, balançando a cabeça. "É, meu filho, a vida ensina que o que realmente importa são os sentimentos. O resto é tudo passageiro." "E a senhora? Se arrepende de alguma coisa?" "Me arrependo de não ter tido coragem para procurar você antes. Fiquei todos esses anos imaginando como você estava, se era feliz, se precisava de alguma coisa." Ela suspirou olhando para a água parada do açude. "Mas tinha medo de você achar que eu queria me aproveitar do seu sucesso." A preocupação dela demonstrava exatamente por que merecia confiança total. Leonardo percebeu que pessoas genuinamente boas sempre temem ser mal interpretadas, enquanto as interesseiras agem sem esse tipo de escrúpulo. "Dona Carmelita, promete uma coisa para mim?" "Prometo sim." "O que é?" "Nunca mais vai ficar com medo de me procurar se precisar de alguma coisa. Seja problema de saúde, dinheiro ou só saudade de conversar.
A senhora tem total liberdade para contar comigo. Ela sorriu e apertou a mão dele com carinho. Prometo, meu filho. E você também promete que vai me chamar a atenção se eu fizer alguma coisa errada ou se cansar da minha presença? Prometo. Mas tenho certeza que isso nunca vai acontecer. Voltaram caminhando devagar para a casa principal, enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu. As cigarras noturnas substituíram o canto dos pássaros diurnos numa sinfonia natural que embalava o fim daquele dia especial. Na varanda, Leonardo trouxe o violão que ficava guardado no quarto sem uso há meses. As cordas estavam desafinadas pelo tempo parado, mas ele ajeitou rapidamente para conseguir tocar algumas músicas. Quer que eu tente tocar alguma daquelas canções que eu inventava quando era criança? Ele afinava as cordas uma por uma. Quero sim. Vamos ver se você consegue lembrar das melodias. Dona Carmelita abriu o caderno na música do pato que não sabia nadar. Leonardo tentou criar uma melodia simples que combinasse com a letra infantil. Depois de algumas tentativas, achou um ritmo que funcionava e começou a cantar acompanhado pelo violão. A experiência foi mágica. Leonardo redescobriu o prazer puro de fazer música sem pressão comercial ou expectativas profissionais. Era apenas diversão, como na infância, quando cantava para alegrar momentos ou expressar sentimentos. Agora canta uma música sua mesmo, dessas que fizeram sucesso, pediu Dona Carmelita. Quero ouvir ao vivo uma vez na vida. Leonardo escolheu uma das canções mais românticas da dupla e cantou com o coração aberto, colocando nos versos toda a gratidão que sentia por ter reencontrado sua mãe de coração. Dona Carmelita o acompanhou balançando devagar na cadeira, com os olhos fechados apreciando aquele show exclusivo. Quando terminou a música, eles ficaram alguns minutos em silêncio contemplativo. O som das cigarras e dos grilos completava a sensação de paz absoluta que tomou conta da fazenda. Leonardo, sabe o que eu acho que aconteceu hoje? Dona Carmelita quebrou o silêncio. O que você acha? Acho que Deus ouviu o choro dos dois corações solitários e decidiu juntar eles novamente. Ela falou com a fé simples de quem acredita em providência divina. Não pode ser coincidência eu sonhar com você na semana do seu aniversário. Leonardo também acreditava que havia algo de divino naquele encontro. As chances de Dona Carmelita aparecer exatamente quando ele mais precisava eram mínimas, se consideradas apenas a racionalidade. Tenho certeza que foi Deus mesmo, dona. E também tenho certeza que o Leandro está feliz lá de cima, sabendo que eu não estou mais sozinho. A menção ao irmão morto trouxe um momento de emoção para ambos. Leonardo havia carregado uma culpa inconsciente por seguir vivendo depois da morte de Leandro. Dona Carmelita percebeu e tocou no assunto com delicadeza. Seu irmão ia ficar muito orgulhoso de ver como você se tornou um homem bom, generoso, sensível. Ela segurou a mão dele. E tenho certeza que ele aprova nossa decisão de cuidarmos um do outro. As palavras dela representaram uma espécie de absolvição que Leonardo precisava ouvir. Ele se permitiu sentir alegria completa pela primeira vez desde a morte do irmão, sem culpa por estar feliz, enquanto Leandro não podia mais experimentar felicidade. A noite avançava tranquila, quando Dona Carmelita anunciou que precisava partir no dia seguinte para organizar a mudança definitiva para a fazenda. O inesperado estava acontecendo. Duas vidas solitárias estavam se transformando em uma família de coração. A manhã de quarta-feira amanheceu com o céu limpo e o sol forte típico do verão goiano. Leonardo acordou mais cedo que o normal e encontrou Dona Carmelita já na cozinha, preparando café coado no pano e tapioca de queijo para o café da manhã. O cheiro familiar encheu a casa de um aconchego que ele não sentia há anos. Bom dia, meu filho. Dormiu bem? Ela sorriu ajeitando os cabelos brancos presos com grampos simples. Dormi melhor que há meses, Dona Carmelita. Sonhei com a senhora cantando aquelas músicas da minha infância. Leonardo se sentou à mesa já posta com capricho. E a senhora? Como passou a noite? Eu dormi igual criança. Fazia tempo que não me sentia tão segura e acolhida. Ela serviu o café quentinho na xícara de porcelana. Mas confesso que estou um pouco ansiosa com essa mudança toda. Era natural que uma pessoa de 80 anos sentisse receio diante de uma transformação tão grande na rotina.
Leonardo percebeu que precisava tranquilizá-la sobre todos os aspectos práticos da decisão que tomaram. Dona Carmelita, vamos conversar direito sobre como vai funcionar tudo. Ele pegou papel e caneta para anotar os detalhes. Primeiro, o salário. 2 salários mínimos por mês, mais 13º, férias, plano de saúde completo. Está bom assim? Ela quase engasgou com o café. Leonardo, isso é muito dinheiro. Eu nunca ganhei tanto na vida toda. É o que a senhora merece. Vai trabalhar cuidando da casa, fazendo compras, organizando as refeições. É responsabilidade grande para alguém da sua idade. Leonardo fez as contas no papel. Além disso, todas as despesas pessoais ficam por minha conta. Remédios, roupas, sapatos, tudo o que precisar. Dona Carmelita balançou a cabeça incrédula com a generosidade dele. Durante 60 anos de trabalho como babá e doméstica, nunca havia recebido proposta tão vantajosa, mas ainda assim demonstrava preocupação. E se eu ficar doente? Se der trabalho demais? Já falei, plano de saúde completo, os melhores médicos de Goiânia. Se precisar de internação ou cirurgia, tudo coberto. Leonardo segurou a mão dela para transmitir segurança. A senhora não vai ser abandonada nunca mais na vida. As garantias oferecidas por Leonardo resolviam todas as principais angústias de uma pessoa idosa. Dona Carmelita teria segurança financeira, assistência médica de qualidade e principalmente companhia humana nos anos finais da vida. Preciso buscar minhas coisas em Anápolis, avisar a vizinha, quitar as contas pendentes. Ela fez uma lista mental do que tinha para resolver. Uma semana é suficiente para organizar tudo. Quer que eu vá junto? Posso ajudar com a mudança, carregar as coisas pesadas? Não precisa, meu filho. É pouca coisa mesmo. Uma mala com roupas, alguns objetos de estimação, uns documentos importantes. Dona Carmelita sorriu. Você tem razão quando diz que nossa riqueza não está nos bens materiais. Leonardo providenciou dinheiro adiantado para ela resolver as pendências em Anápolis. Também deu o número do telefone da fazenda para ela ligar caso precisasse de alguma coisa durante a semana de organização. Depois do café da manhã, os dois caminharam pelo quintal, observando os detalhes que Leonardo queria melhorar antes da volta dela. O quarto de empregada precisava de uma reforma pequena para ficar mais aconchegante. A horta poderia ser ampliada. O galinheiro necessitava alguns reparos. Vou aproveitar esta semana para deixar tudo perfeito para a sua chegada. Ele explicava os planos. Pintura nova no quarto, móveis mais confortáveis, geladeira pequena para suas coisas pessoais. Dona Carmelita observava os preparativos com emoção. Era a primeira vez na vida que alguém se preocupava tanto com seu bem-estar e conforto. Durante décadas cuidou da casa de outros, sem nunca ter recebido esse tipo de atenção especial. Leonardo, preciso falar uma coisa que está me preocupando. Fala, dona. E se seus filhos não gostarem de mim, se acharem que uma estranha não devia morar na casa da família? A preocupação dela era legítima. Leonardo precisava resolver essa questão antes que se tornasse problema futuro. Meus filhos são pessoas educadas e vão te tratar com respeito, mas mesmo que não gostem, a decisão é minha. Ele falou com firmeza. Esta é minha casa e eu escolho quem mora aqui comigo. A posição firme dele tranquilizou Dona Carmelita. Ela percebeu que Leonardo havia pensado em todas as possíveis dificuldades antes de fazer a proposta. O horário do ônibus se aproximava e chegou o momento da despedida temporária. Leonardo insistiu em levá-la até a rodoviária de Goiânia no carro com ar-condicionado para evitar o desconforto da caminhada na estrada e das conduções lotadas. Durante a viagem de 40 minutos, conversaram sobre os ajustes finais que seriam feitos na fazenda. Leonardo também aproveitou para contar mais detalhes sobre sua rotina diária, os empregados que trabalhavam durante o dia, os vizinhos da região. Dona Carmelita, quer que eu vá buscar a senhora em Anápolis no domingo que vem? Se não for dar muito trabalho, eu agradeço. Estas pernas velhas não aguentam mais viagem longa de ônibus. Na rodoviária, Leonardo comprou a passagem de volta para o domingo seguinte e acompanhou Dona Carmelita até a plataforma de embarque. O ônibus estava lotado, como sempre acontece nas viagens do interior, mas ela conseguiu um lugar na janela para viajar mais confortável. Leonardo, muito obrigada por tudo, pelos 40 anos mais felizes da minha vida inteira.
Ela o abraçou com força antes de subir no ônibus. Que isso, Dona Carmelita? Eu que agradeço por ter voltado para minha vida no momento que eu mais precisava. O ônibus partiu às 2 horas da tarde, levando Dona Carmelita de volta para Anápolis, para organizar a mudança definitiva. Leonardo ficou na rodoviária até o veículo sumir na estrada, sentindo pela primeira vez em muito tempo uma despedida que doía, porque significava a saudade de alguém realmente importante. Na volta para a fazenda, ele observou a paisagem com olhos diferentes. O mesmo cerrado que ontem parecia vazio e sem vida, agora estava cheio de possibilidades e esperança. Uma semana depois não estaria mais sozinho. A vida nova para ambos começaria oficialmente no domingo seguinte. A transformação final começava a tomar forma. Domingo chegou com uma chuva fina que refrescou o calor do final de dezembro. Leonardo acordou às 5 horas da manhã ansioso como criança na véspera do Natal. Durante a semana, havia transformado o quarto de empregada num ambiente aconchegante. Pintura nova nas paredes, cama box queen com colchão ortopédico, guarda-roupa espaçoso, ar-condicionado silencioso, televisão pequena e geladeira frigobar para suas coisas pessoais. A horta também foi ampliada, seguindo as sugestões de Dona Carmelita. Leonardo comprou sementes de quiabo, jiló, maxixe e outras verduras típicas da culinária goiana. O galinheiro ganhou reparos e galinhas novas, que botariam ovos frescos todos os dias. A cozinha foi reabastecida com temperos especiais e utensílios que facilitariam o trabalho dela. Às 9 horas da manhã, Leonardo saiu para Anápolis buscar sua nova companheira de casa. O trajeto de 100 quilômetros nunca pareceu tão rápido. Ele dirigia cantarolando músicas antigas da dupla, sentindo uma alegria genuína que não experimentava há meses. Dona Carmelita estava pronta na porta da casinha simples, onde morou durante as últimas 2 décadas. Uma mala pequena com roupas, uma caixa de papelão com documentos e fotografias e uma sacola com objetos pessoais resumiam todos os seus pertences materiais. Só isso, Dona Carmelita? Leonardo ficou surpreso com a quantidade mínima de bagagem. Só isso mesmo, meu filho. Sempre vivi com pouco e não preciso de muito para ser feliz. Ela sorriu, ajeitando o chapéu de palha na cabeça. O que realmente importa não cabe em mala. A vizinha que cuidava das coisas dela durante as ausências veio se despedir. Era uma senhora também idosa que entendia perfeitamente a decisão de Dona Carmelita de mudar para um lugar onde teria mais segurança e companhia. Fica com Deus, Carmelita. Você merece toda a felicidade do mundo depois de tanto cuidar dos outros. A vizinha a abraçou com carinho. Se precisar de alguma coisa, pode mandar recado que eu resolvo. No caminho de volta para a fazenda, Dona Carmelita observava a paisagem pela janela, com olhos de quem estava vendo tudo pela primeira vez. O cerrado verdejante depois das chuvas, os pequenos sítios às margens da estrada, o gado pastando tranquilamente debaixo das árvores frondosas. Parece sonho, Leonardo. Ontem eu estava sozinha numa casa vazia em Anápolis. Hoje estou indo morar numa fazenda linda com a pessoa que eu mais amo no mundo. As palavras dela resumiam perfeitamente a transformação que aconteceu em apenas uma semana. 2 vidas solitárias haviam encontrado uma na outra a solução para suas principais carências: companhia, carinho, propósito e segurança. Chegaram à fazenda no final da manhã. Leonardo mostrou para Dona Carmelita todas as melhorias que fez no quarto dela durante a semana. Ela ficou emocionada com o capricho dos detalhes: toalhas bordadas, lençóis novos, cortinas que combinavam com a colcha, quadros com paisagens do cerrado nas paredes. Meu filho, isso aqui está melhor que hotel de luxo. Ela tocava nos móveis novos com cuidado. Nunca na minha vida tive um quarto só para mim com tanto conforto. A senhora merece coisa melhor ainda. Este é só o começo. Leonardo arrumou as roupas dela no guarda-roupa espaçoso. Semana que vem vamos para Goiânia comprar mais algumas coisas. Sapatos confortáveis, vestidos bonitos, um casaco para o inverno. Dona Carmelita sentou na cama nova e ficou observando o quarto que seria seu lar pelos próximos anos. A emoção tomou conta dela quando percebeu que finalmente tinha um lugar seguro e aconchegante para envelhecer com dignidade. Sabe o que mais me emociona? Ela limpou uma lágrima que escorreu. É sentir que ainda sou importante para alguém.
Que minha presença faz diferença na vida de uma pessoa. Era exatamente isso que ambos precisavam, se sentirem importantes e necessários na vida um do outro. Leonardo oferecia segurança material e companhia. Dona Carmelita oferecia cuidado, carinho e aquele amor incondicional que ele buscou a vida inteira nos lugares errados. O primeiro almoço oficial foi uma galinhada com pequi ainda mais saborosa que a da semana anterior. Dona Carmelita assumiu o comando da cozinha, com a autoridade de quem conhecia todos os segredos da culinária goiana. Leonardo comeu com apetite que não sentia há meses, saboreando cada garfada temperada com amor verdadeiro. Agora vou te ensinar aqueles pratos que você gostava quando era criança, ela disse enquanto lavava a louça. Pamonha doce, pequi refogado, farofa de banana, doce de caju. Você vai recuperar os quilos que perdeu de tristeza. A tarde de domingo foi dedicada a organizar a nova rotina da casa. Dona Carmelita conheceu todos os cômodos, localizou onde ficavam guardados os utensílios, planejou as melhorias que poderiam ser feitas na organização geral. Leonardo mostrou os arredores da fazenda, o açude onde poderiam pescar nos finais de tarde, a área onde pretendiam plantar uma pequena roça de milho, o curral onde o gado se recolhia durante as tempestades. Aqui a gente vai ser muito feliz, ela disse observando o pôr do sol que pintava o céu de dourado. Tem paz, tem tranquilidade, tem espaço para viver sem pressa. No final do dia, sentaram na varanda para tomar café com bolo de fubá que sobrou da semana anterior. Leonardo trouxe o violão e cantou algumas músicas antigas, enquanto Dona Carmelita balançava na cadeira, aproveitando a brisa fresca do entardecer. Leonardo, posso fazer um pedido? Pode sim, dona. Qualquer coisa. Quero que você volte a compor músicas, mas não para vender ou fazer sucesso. Compor para se divertir igual você fazia quando era criança. A sugestão dela fazia todo sentido. Leonardo havia perdido o prazer puro de criar música quando a arte virou apenas profissão. Talvez fosse hora de redescobrir a música como terapia pessoal e não como produto comercial. Vou tentar, Dona Carmelita. Com a senhora aqui me inspirando, talvez as canções voltem a brotar naturalmente. A noite chegou tranquila na fazenda, que não estava mais silenciosa. Havia risos na cozinha, passos no corredor, conversas na varanda. A casa grande finalmente tinha vida humana circulando por todos os cômodos. Antes de dormir, Leonardo bateu na porta do quarto de Dona Carmelita para desejar boa noite e verificar se ela estava confortável com tudo. Está perfeito, meu filho. Melhor impossível. Ela estava deitada lendo um livro de receitas que encontrou na estante. Amanhã vou acordar cedo para preparar um café da manhã especial. Tapioca, pão de queijo, geleia de pequi caseira. Não precisa acordar muito cedo, dona. A senhora está aqui para ter conforto, não para se cansar. Eu gosto de cuidar, Leonardo. Faz bem para minha alma me sentir útil novamente. Leonardo apagou a luz do corredor e foi para o quarto sentindo uma paz interior que não conhecia há anos. Pela primeira vez desde que os filhos saíram de casa, não dormiria completamente sozinho. Dona Carmelita estava a poucos metros de distância, pronta para qualquer emergência, qualquer necessidade, qualquer momento de tristeza. Do lado dele, no quarto simples mas confortável, Dona Carmelita também se preparava para dormir com o coração cheio de gratidão. Aos 80 anos, quando muitas pessoas de sua idade já haviam desistido de sonhar, ela ganhava uma família nova e um propósito renovado para viver. Duas almas solitárias haviam encontrado uma na outra a cura para suas principais feridas. Leonardo redescobriu que amor verdadeiro existe e está disponível para quem sabe reconhecer sua pureza. Dona Carmelita realizou o sonho de ser mãe, mesmo que tardiamente, mesmo que através do coração e não do sangue. A fazenda que ontem ecoava apenas solidão, agora vibrava com risos, conversas, músicas e, principalmente, com aquela sensação indescritível de lar que só existe quando pessoas se amam verdadeiramente. O aniversário mais triste da vida de Leonardo havia se transformado no marco de um recomeço que provava uma verdade simples, mas poderosa. Nunca é tarde demais para construir uma família baseada no amor escolhido. E assim, sob o céu estrelado do Cerrado Goiano, duas vidas renasceram unidas pelo fio invisível mais indestrutível do amor
que transcende sangue, idade, condição social e qualquer barreira que o mundo possa impor entre os corações que verdadeiramente se reconhecem. A história mais bonita estava apenas começando. Essa história de Leonardo e Dona Carmelita tocou seu coração? Quantas vezes deixamos pessoas especiais de lado por orgulho ou medo? O amor verdadeiro de uma babá que guardou R$ 5 por mês durante 40 anos nos ensina que família não é só sangue. Comente o que achou dessa história linda, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém especial. Que Deus proteja e guarde sua família sempre.